Muito bom dia, preciosos e amados irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. E assim possais prosseguir, mesmo em meio a dificuldades, usufruindo desta paz que Jesus tem nos dado. Exortação à prática da santidade. Dever do cristão e da cristã, né? Quando a gente fala o termo masculino, cristão, nós abrangemos também os dois lados. Mas também não faz mal a gente separar as irmãs como cristãs e os irmãos como cristãos, né? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do primeiro verso até o 8, a nossa meditação desta manhã, nesta oportunidade. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo. Continueis progredindo cada vez mais. Sempre melhorando. Não pode se estagnar, parar. Porque senão fica no mesmo lugar. Tem que haver um progresso, uma evolução na vida cristã, na prática. Quando se inicia, não tem um pleno conhecimento daquilo que realmente é a vida cristã, mas na medida que se vai aprendendo, então nós devemos observar que tem que haver este progresso. Então Paulo estava louvando aos nossos irmãos de Tessalônica ali, né? Ele estava louvando pelo progresso alcançado no aprendizado de como agradar a Deus. É uma coisa, louvar até aqui. E estava agora também chamando-os, conclamando-os a progredirem ainda mais. Não é assim que deve ser a nossa vida? Sempre melhorando no Senhor. Conhecem vocês este corinho? Sempre melhorando no Senhor. Cristo é nossa vida real. Cristo é nossa vida real. Cristo é nossa vida real. Sempre melhorando no Senhor. Sempre progredindo ainda mais. Então, há uma necessidade de que tal coisa aconteça. E Paulo reconhecia esta necessidade de continuar crescendo e avançando. Ele também escreveu isso aos Filipenses, capítulo 3, no verso 13. Ele também falou sobre isso com eles, dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-la alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Começa a jornada, eufóricos, mas quantos param no meio antes de receber, passar a linha de chegada? Então é isto que Paulo está nos dizendo. Não parem, prossigam, vá avançando cada vez mais.
assim com a força de Deus em nossas vidas. No verso 2 ele diz: porque estáis inteirado de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. As instruções, elas são dadas como que em fagulhas. Às vezes se toma um tempo para falar sobre um assunto, e aquilo é um assunto que a pessoa lá no norte, aquilo atinge ele em uma parte, atinge lá no sul em outra parte, no centro-oeste, nordeste, sudeste, em todos os lugares onde as pessoas estão espalhadas, não só no Brasil, mas também, quem sabe, no mundo todo, né? A internet é mundial. E nós não sabemos se tem alguma pessoa que entende português, que ouve no mundo. Mas é desta forma. Nós estamos vendo estas coisas acontecerem, porque estáis inteirados de quantas instruções. Então, qual que é o que eu devo fazer, que os pregadores devem fazer, nós, todos que anunciam? Trazer as instruções da palavra. Porque nem todos, às vezes, conseguem captar, lendo, o sentido daquilo que Paulo estava trazendo às Escrituras. Então nós não somos colocados, nenhum pregador não é colocado para colocar a sua ideia, sua maneira, né? Mas é o que diz as Escrituras, explica do que está acontecendo. Então Paulo trazia as instruções e eles estavam inteirados das instruções. Da mesma forma, nós lemos as cartas de Paulo e encorajamos a nós mesmos e a todos vós que ouvem, dentro das instruções das Escrituras, que são da parte do Senhor. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então Deus ama a santificação. A santificação, às vezes as pessoas pensam que é apenas roupas assim, tem que ser daquela forma, como às vezes tem seitas que determinam. Mas nós já falamos sobre isso. A santificação, ela é interior e reflete exterior. Porque o Espírito Santo te dá as instruções de como se vestir, de como se ataviar, de como arrumar seu cabelo, de como preparar-se. Para não parecer que está morta-viva também, às vezes as pessoas, para achar que são santas, tem que ser amarelada, santa viva, está ali andando que sem vida, sem alegria, sem gozo. Se dança um pouquinho no espírito, tá dançando. Eu me lembro que uma irmã falou para mim que eu estava dançando, ela disse: isso é a pura carne, irmão Carlos. Eu falei: não é. Se tirar o espírito aqui, a carne está morta, vai para o caixão. Então tem que ter o espírito. O nosso espírito controlado pelo Espírito de Deus. Deus ama a alegria. Deus ama a dança. Davi dançou de certa maneira tão eufórico que Mical olhou aquilo e falou: que é isso? Coitado do rei. Está se despindo perante os servos, porque ele saltava de alegria. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu salto como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Não é esse puritanismo que não se pode nem balançar o corpo, né? Está em pecado. Olha o que Paulo diz na sequência: que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Agora, por que Paulo traz esta palavra prostituição, adultério, sempre? Ora, nós compreendemos isso. Por que ele fazia isso? A Escritura entende a vontade de Deus, né? Nós sabemos desta vontade de Deus,
que é essa vontade de Deus que nós devemos procurar e viver. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E o verso 5 ele diz, não com o desejo de lascívia, desejos excessivos da sexualidade, aflorado. Então não se espera casar para ter os relacionamentos íntimos. E depois resolve não casar, amanhã está com outro, com outra, amanhã com outro, com outra. Então, está corrompendo o corpo. Não é só a mulher, o homem também. Porque a mesma diz, a Bíblia não diz que o homem pode adulterar, prostituir, não. A mulher não pode, o homem também não. Porque parece que se o homem pratica esses atos, essas fornicações, que pratica esses atos sexuais antes do casamento, é normal, é lícito, perante Deus, todos dois, não tem macho nem fêmea. É pecado tanto para um como para o outro. Tem que haver essa compreensão. Mas é porque ele é homem. Porque é homem, pode pecar, aí não vai para o inferno. A mulher, se pecar, está no inferno. O homem não está. A mulher, se adulterar, está no inferno. O homem, se adulterar, não está no inferno. O homem pode? Onde se tem essa base bíblica para as pessoas pensarem sobre isso? E dizem que são cristãos ainda. Ora, se vocês dizem que são cristãos, se portem como cristãos. Não existe isso biblicamente. Todos, quanto homem e mulher, devem buscar essa santificação. Não com o desejo de lascívia, que já falamos o que é esse desejo excessivo da sexualidade, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, por que Paulo fala como os gentios? Porque a sociedade pagã, naqueles dias de Paulo, até os seus cultos, eles incentivavam a prostituição. Tinha cultos. Então não havia um incentivo à pureza sexual. As deusas daquele tempo, tinha a deusa do amor, do sexo, então aquilo era norma, a infidelidade conjugal. Agora, ao menos quanto aos homens, e algumas das religiões pagãs das quais os crentes de Tessalônica tinham sido libertados, permitiam a indecência sexuais em seus rituais. Agora, o evangelho cristão traz um despertamento moral e a pura revelação dos padrões divinos, de retidão, de pureza e de santificação. Olha, a santificação ela é maravilhosa. Ela preserva o jovem, a jovem. Ela preserva. Se você conseguir casar virgem, moça, moço, vocês estão preservados de muitos males, de muitos desentendimentos, de muitas controvérsias. As pessoas não compreendem o valor das escrituras, da pureza, da santificação. Eles não conhecem o valor da verdade, da honestidade, do bom caráter. Então levam uma vida de qualquer forma, vivendo uma vida imunda, mesmo estando na igreja. Isso não tem mal, não faz importância. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Então, não defraude ao seu irmão. Os relacionamentos sexuais ilícitos não afetam somente as pessoas direta e voluntariamente envolvidas. Cônjuges são enganados, as famílias, os amigos, os irmãos na fé são envergonhados. Finalmente, esses pecados são pecados contra Deus. Então, por que pecar contra a sua família,
e contra Deus. Busque a santificação, Deus dá força para isto. Ah, mas é tanta tentação. Ore. Você pode vencer isto. Você pode. Não é uma condenação, ninguém condena ninguém, mas é um alerta. Você pode vencer e ter uma vida mais saudável, mais em paz com a família e com Deus. Isso não é algo maravilhoso? Isso é algo tremendo. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, filho meu, não desmaies quando por Deus fores corrigido, porque Ele vela por ti, pela tua alma, pela sua vida. E quando saís destes conselhos de Deus, rejeitando a palavra, rejeitando o conselho de Deus através da Bíblia, você não está rejeitando nenhum homem, você está rejeitando a Deus. E Ele, para te ajudar a vencer, a fortalecer, te dá de si mesmo. Moça, você tem parte de Deus em você, o Espírito Santo, e Ele é que te capacita, te dá força. Se você acha que não pode vencer sozinha, eu também acho, eu também tenho certeza, não só acho. Mas experimente buscar ardentemente esse Espírito Santo e veja se você não estará vencendo toda a tentação. Deus te dará graça para isso e que Deus te abençoe e te enriqueça mais e mais cada dia, para você estar cada dia mais selada com o Espírito Santo, crescendo, progredindo para fazer a vontade de Deus. Amém.